Quando a gente fala Brasil e golpe, a gente pode pensar uma infinidade de coisas, porque é aquele velho deitado, né? Todo dia sai um esperto e um bobo de casa, e esses dois vão acabar fazendo negócio. Esse é um tipo de golpe que o brasileiro tá bem acostumado, né? Lá vem o golpe! Mas um golpe pode ter vários significados e você pode não lembrar, mas o Brasil já sofreu duros golpes. Seja a morte de um presidente, a perda de um grande astro da nossa música ou até uma tragédia que afetou a vida de toda uma cidade. São esses duros golpes que eu vou trazer hoje para você aqui no Net Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Talvez você seja mais jovenzinho e quando as pessoas mais antigas começam a falar do Brasil ou da história que ela tem do Brasil, da experiência que ela tem do Brasil, você pode achar que é uma coisa de outro mundo, né? Ah, porque confiscou a poupança? Ah, porque teve hiperinflação? Ah, mas porque teve a direta já? Parecia um cenário bem caótico. E se você parar pra pensar que da metade do século passado pra cá aconteceu tanta coisa, é até difícil da gente pensar que o Brasil pode estar no eixo do jeito que ele está hoje, né? Assim, entre bastante aspas. Mas no século passado nós passamos por alguns períodos de redemocratização. O que significa isso? Basicamente, é depois de um período de uma ditadura, de um regime ditatorial, um país voltar a ter uma democracia. E talvez você não saiba, mas o Brasil passou por isso duas vezes no século passado. Em 1945, depois do Estado Novo, que tinha o Getúlio Vargas, que era um ditador, e o segundo entre 1974 e 1985. Uai, mas entre 1974 e 85, mas não um trem que, tipo, pá, democracia não funciona muito bem assim, porque dessa vez foi uma redemocratização com um processo. Porque você deve saber que de 1964 até 1985 o Brasil estava em regime militar. Mas só que tava tendo um burburinho de redemocratização, a gente precisa votar, né? Ia ser bom se a gente votasse, é mesmo. E o governo militar pensou, talvez seja melhor a gente fazer o seguinte, ó, vamos conduzir esse processo todo aqui, porque aí a gente consegue fazer o negócio de uma melhor forma, né? Porque se cair nas mãos dos nossos opositores, esse trem aqui vai virar uma bagunça. Então vamos fazer, mas vamos fazer aos pouquinhos, é que nem obra de pobre, sabe? E esse processo começa em 1974 no governo do Ernesto Geisel. Você já deve ter ouvido aí nas suas aulinhas de história. Ele que começou com alguns processos. Um deles, por exemplo, é fazer um oi sumido com aqueles países considerados comunistas, sabe? Começou a ter um certo diálogo de novo. E a censura da imprensa também foi revisada nesse período, principalmente por causa da morte do Vladimir Herzog, que foi filiado ao Partido Comunista do Brasil, mas que foi torturado e morto. E isso deixou grandes marcas na sociedade e vários protestos começaram a vir, né? Até porque ele fazia parte da imprensa. Mas então o próximo presidente que estava vindo falou assim, tudo bem, né? Porque as pessoas do antigo têm essa voz, né? Em 1979, o próximo continuou esse processo que foi até 1985, que foi o governo do João Figueiredo, que também propôs algumas coisas ali. Por exemplo, ele revogou o AI-5, ou seja, o AI-5 deixou de existir, que se você não lembra o que era isso, é bem específico, mas a gente pode falar que ele dava bons poderes pro governo fazer o que ele quisesse, sabe? Tirar os direitos individuais das pessoas, tirar um habeas corpus, caçar uns políticos aí à toa, à torta direita, do jeito que eles queriam, sabe? Era tipo aquele poder moderador que tinha o rei. Não é isso, mas é mais ou menos. Também revogou a lei da anistia. A lei da anistia que era basicamente, como é que funcionava assim, ó? Os militares perdoavam as pessoas que eram opostas a eles, falavam, não, tá tudo certo, gente, vocês não devem mais nada a gente. Mas todas as atrocidades que cometemos também não tem por que mexer com isso, hein? Aí revogou, né? Porque isso era meio que absurdo, porque eles fizeram muita coisa. E também fizeram a lei do pluripartidarismo, porque antigamente não tinha esse tanto de partido, né? Que é PPP, PPF, e o prato feito, e um monte de coisa. E no fim desse processo ia acontecer uma eleição indireta. Não era o povo que ia votar de fato, né? O pessoal lá que ia votar para colocar um presidente. E isso aconteceu em 1985, dando fim ao regime militar. E quem que foi o escolhido para
ser o presidente, mesmo que de forma indireta. Uma pessoa que comia quieta, mas que organizou e estruturou várias coisas lá dentro do Congresso. Tancredo Neves tinha articulado o que ele chamou de a Nova República. Parece um negócio de filme de Star Wars, né? Mas era no Brasil, olha só que da hora. Porque olha o feito desse cidadão. Você pensa que tem lá o Congresso, pensa que nem é o Congresso hoje. Uma pessoa conseguiu conversar com todas as bolinhas lá dentro pra falar assim, não, vamos fazer um trem sim, vai ser legal, é mesmo, e todo mundo começou a concordar com ele. Era negociador nata, ele devia vender coisa no centro, 8 pilha por R$1, alguma coisa assim. Ele era visto como um líder que era capaz de unificar várias repartições, se é que a gente pode dizer assim. Então é isso, Tancredo Neves, eleito, esperança, uma redemocratização brasileira, a gente ia votar, a gente ia ter o poder novamente nas nossas mãos, o povo para o povo, um período de muita esperança, mas foi aí que o Brasil sofreu um duro golpe. Porque antes de assumir o mandato, Tancredo Neves foi internado. Pensa só no contexto do Brasil dessa época, 21 anos de um regime militar, o pessoal doido para poder mandar de novo no país, o povo, e infelizmente Tancredo Neves falece. E depois que ele faleceu, não teve como fugir muito do luto. O Brasil inteiro ficou de luto. O que aconteceu? Depois dele ser internado, foram mais ou menos uns 39 dias que ficou naquela cobertura 24 horas dos jornais, da televisão, fazendo, ele melhorou, pode ser isso, pode ser aquilo. E você sabe como é que esse tipo de coisa vira uma novelinha aqui no Brasil, né? A princípio, ele teve uma diverticulite, que seria uma coisa muito simples, né? Mas que depois se descobriu, muito tempo depois, que na verdade foi uma inflamação de um tumor benigno, o que deixou a situação bem agravada. Mas claro que foi acobertada pelos médicos, porque se você parar pra pensar no contexto dessa época, imagina se eles falam assim, gente, o presidente tá bem ruim das pernas, né? O caos podia instaurar, você pensa assim, o pessoal podia até retroceder, sei lá, não vai virar mais república, como é que é? Nessa época, uma grande incerteza tomou o país, porque ninguém sabia como que ia ser depois daquilo, porque eles já tinham eleito um salvador da pátria, pelo menos um testa de ferro que desse essa impressão, mas o que se viu foi uma grande comoção popular e muitas pessoas saindo às ruas, num clima bem pesado, e o pessoal até descrevia num clima bem pesado como se fosse quando o Brasil perdeu a Copa de 50, que foi um evento bem traumático. Mas estamos aqui, né, com o presidencialismo, não voltaram atrás, quem assumiu era o vice dele, que era o José Sarney. E só para vocês entenderem, o José Sarney ter assumido, não é que é um trem ruim assim, mas é porque também não era muito bom, porque todo mundo já tava lá pensando no Tancredo, todo mundo já tinha concordado com as ideias dele, então ficou um pouco meio assim, rapaz, o pessoal começou a não levar tanta fé. E segundo as especulações de alguns historiadores e analistas, se Tancredo Neves tivesse assumido o cargo, dizem eles que teria sido uma transição do Brasil bem mais fácil, um projeto, vamos dizer, mais fluido, porque o negócio já estava meio que encaminhado e organizado com todo mundo. Mas José Sarney tinha uma linha bem diferente, assim, de governar, o que deu algumas rusgas, principalmente com os militares, então foi um negócio meio... ele foi pra economia e já começou a fazer um tanto de coisa de cara, aí o Tancredo já tinha um plano mais light. Mas nessa história também ronda uma polêmica e um mistério sobre a morte do Tancredo Neves. E tudo isso por causa de uma foto. Você tá vendo essa foto aqui? Tancredo lá, né, sentadinho, mas muitas pessoas falam que, na verdade, o corpo de Tancredo Neves foi usado para tirar a foto porque eles queriam que as aparências se mantivessem, que nem numa história contada num filme que se chamava El Cid. Isso tudo para manter a ordem do país. Verdade ou não, com certeza esse foi um grande golpe no Brasil. Se você viveu os anos 80 ou os anos 90, com certeza surgiram vários ídolos dessa época que estão aí até hoje, né? Por exemplo, quem não gostava do sertanejo daquela época, mas hoje sabe valorizar o que os caras fizeram, né? Um fio de cabelo nos meu paletó. E nesse terreno fértil de sertanejos, uma dupla com certeza começou a conquistar o Brasil. E você lembra deles? Leandro e Leonardo. Sucesso absoluto nos anos 80 e 90 com vários hits. Por exemplo, Temporal de Amor. Ou Entre Tapas e Beijos. Pensa em Mim. Liga pra mim, não liga pra mim. E quando as músicas começaram a estourar, esses dois apareciam em
todos os lugares. Você passava o canal, ele tava no Faustão. Quem disse pra vocês que vocês têm um jeito para tocar essas coisas? Minha mãe e meu pai. Portanto, aqui está a dupla do pai e da mãe. Mudava de canal, ele estava lá no Gugu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o discão novo, olha só. E claro, né, antigamente quando você vendia várias copas, você recebia um disco de platina, de ouro, de diamante, que mostrava quantas cópias você vendeu. Era um pleno de um sucesso. Eu não tenho nem palavras, né? Agradecer de novo, agradecer duas vezes, eu concordo totalmente com o Leonardo. E dizer que é muito bom, principalmente receber aqui nesse programa maravilhoso com tanta gente bonita. Nada parecia estragar essa carreira muito promissora de dois rapazes do interior. Leandro, que era o Luiz José da Costa, e Leonardo, que era o Emival Eterno da Costa. Dois irmãos que eram muito simples e começaram tendo vários trabalhos, inclusive até plantando tomate. Tomate, Era repolho, trabalho cenoura, pesado, né? tudo. Tipo o quê? Acordava que horas da manhã? 5 da manhã, andava uns 15 quilômetros de a pé, trabalhava o dia todo, serviço pesado, voltava à noite, de pé de novo. Só que a gente sempre percebeu que o Leonardo ele gostava muito do irmão. Considero o Leandro como o meu segundo pai. Eu me inspiro muito nele, nas coisas que ele faz. Eu dou maior apoio pra ele. Acho que ele faz quase tudo certo, né? Mas o que ninguém podia imaginar eram os rumos que essa história ia tomar. E que com certeza foi um duro golpe no Brasil. Certa vez em 1998, o Leandro foi encontrado desmaiado. E foi um motivo de muita preocupação. E claro que quando isso acontece, a pessoa vai fazer uns exames, né? Quando ele foi fazer os exames, ele descobriu uma coisa não muito boa. Na verdade, bem horrível. Depois de fazer um raio-x no tórax, ele descobriu uma doença, mais precisamente um tumor do tamanho de uma laranja que ficava entre o pulmão e o coração dele. E esse era um câncer de um tipo muito raro, que se chamava tumor de Askin. Mas mesmo passando por esse período de muita dificuldade, o Leandro não tirava o sorriso do rosto. Não tinha dor nenhuma, falei, eu já ia fazer um check-up de qualquer maneira. Eu acho que 36 anos já é hora de fazer um check-up, a gente vive numa vida corrida, que não tem hora de comer, não tem hora de dormir, então eu já ia fazer de qualquer maneira. E teve-se, graças a Deus, que eu descobri a tempo. E sempre estava muito animado, querendo se recuperar. Ele tinha muita fé que ele ia sobreviver. Saber que milhões de pessoas no Brasil estão rezando por mim, e essa corrente é muito forte, me fortalece muito. Só para você ter uma ideia, o tumor que o Leandro teve, na época, ele foi a 7ª pessoa do mundo adulta a ter esse tumor, que era muito mais comum em crianças e que era muito mais mortal nos adultos. Assim que foi descoberta a doença, a quimioterapia já tinha começado. Mas o problema é que a doença estava progredindo rápido demais. E em 23 de junho de 1998, o inevitável tinha acontecido. Aos 36 anos, em São Paulo, Leandro faleceu. Que foi anunciada, claro, em todos os veículos e principalmente num plantão da Globo, com uma edição extraordinária. Luiz José conseguiu. Há 20 anos, não podia imaginar nem de longe que, junto com o irmão Emival, seria o dono da cena. O Leandro ter falecido foi um golpe muito grande no Brasil, que naquele momento estava bem apaixonada pelos seus novos ídolos, né? E você sabe que o Brasil ele é bem apaixonado, assim, é bem passional, tanto pro bem como pro mal. Mas uma informação que foi revelada só mais pra frente, né? O Leonardo disse que ele já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia que qualquer momento ele partiria. Os médicos, no dia que descobriram, me contaram. O seu irmão tem 60 dias de vida. Cravou assim. Cravou na minha cara. Infelizmente, o médico acertou em cheio. Leandro morreu 62 dias depois dessa previsão. O que ficou foi só saudade. Os amigos, aquele grupo dos anos 90, tinham perdido um dos amigos. E muita gente, inclusive, que é ligada em sinais, assim, diz que aquele CD que eles lançaram por último, Um Sonhador, tinha uma ilustração bem chamativa ali de mostrando uma pessoa fazendo uma passagem ou tomando um caminho diferente. Dizem que era uma mensagem do destino pro Leandro. Se era isso, eu não sei, mas com certeza a gente chorou bastante com essa morte de uma pessoa bem querida.
Mas aqui no Nerd Show eu costumo lembrar com vocês alguns fatos do passado. Alguns são muito legais, muito divertidos, mas outros não são tão legais assim, mas servem para mostrar que a história não deve ser repetida. E tragédias, infelizmente, acontecem bastante no Brasil. São coisas pra gente lembrar e não repetir. Um outro duro golpe que o Brasil levou foi a segunda maior tragédia em número de pessoas que perderam a vida em um incêndio, superada só pela tragédia do Gran Circus norte-americano em 1963, que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma tragédia que matou 242 pessoas, 636 ficaram feridos e que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Temos que lembrar da Boate Kiss. Esse é um daqueles eventos que todo mundo lembra que aconteceu e lembra mais ou menos onde estava quando recebeu essas notícias. De uma tragédia que foi simplesmente horrível. Tudo aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, mas que vai ficar muito mais claro quando a gente entender o que era a Boate Kiss. Ela foi uma boate inaugurada em 2009, mas que era uma boate daquelas que fazia muito sucesso. Quando ela abriu naquele ano, é aquela grande novidade que todo mundo queria ir, né? As filas para entrar na boate dobravam a esquina, e isso praticamente toda noite. Nessas noites que ela abria, a média de público era de mais ou menos 1.400 pessoas, sendo que a capacidade real dela era de 691 pessoas. Dizem as estimativas que na noite da tragédia estavam lá dentro de 1.000 a 1.500 pessoas. O que aconteceu? Por volta das 2:30 da manhã, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que era a segunda banda da noite, eles resolveram usar um sinalizador que era de uso externo, ou seja, para fora, dentro do salão. E quando isso é usado, ele atinge o teto daquele galpão. E o que tem lá? O isolamento acústico, que era a regra. Só que o isolamento acústico era muito inflamável. Nesse momento, as pessoas responsáveis tentam apagar o incêndio, né, com água ou até com um extintor, mas elas não conseguem. Em cerca de 3 minutos, o lugar é todo tomado por uma fumaça bem escura e bem espessa. E a partir daí, claro que acontece uma grande confusão, né? Porque as pessoas desesperadas tentam sair, mas o grande problema nisso tudo é que os seguranças não deixavam essas pessoas saírem. Primeiro, porque eles achavam que podia ser alguma briga na pista. E segundo, porque eles achavam que as pessoas estavam tentando dar o cano, sair sem pagar, com a comanda lá que elas tinham na mão, elas tinham que pagar a comanda, apresentar para poder sair, porque em alguns outros eventos tinha rolado um esquema com comanda. Eles tinham até sido multados por causa disso, inclusive. E nessa confusão do pessoal tentando sair, muitas dessas pessoas que não sabiam onde que era a saída de verdade, até se confundiram e entraram no banheiro. Muitas delas. Tanto é que, infelizmente, 90% dos corpos foram encontrados nos banheiros. 235 pessoas morreram no incêndio e 7 pessoas morreram depois. Nessas mortes, inclusive, estavam militares que participaram do resgate das vítimas. Os bombeiros, inclusive, falavam que quando estavam resgatando as vítimas, começavam a ouvir os celulares, assim, sem parar, de pessoas tentando entender o que estava acontecendo, ligando para as vítimas. Devia ser uma coisa bem desesperadora. Para você ter uma ideia, o IML da cidade só comportava 10 pessoas, né? 10 pessoas que faleceram. Eles tiveram que levar caminhões frigoríficos para transportar essas pessoas para um ginásio de cidade, para que essas pessoas que sobreviveram fossem tratadas e que também os parentes conseguissem reconhecer os mortos. As consequências judiciais disso foram acontecendo. Os 2 sócios da boate, o vocalista que soltou o rojão e mais um ajudante da banda, foram a júri popular, foram julgados, mas eles resolveram fazer esse julgamento em Porto Alegre para fazer uma coisa mais isonômica, ou seja, que fosse um julgamento imparcial, sem nenhum viés, porque se fosse feito em Santa Maria, uma cidade menor, ia ser mais passional. Eles foram condenados e as penas chegaram até 22 anos e meio de prisão. Mas fora essa parte do acidente mesmo, como foi levada a situação dos sobreviventes também chama atenção, porque por causa da fumaça, do incêndio, dessas substâncias que ficam no ar, essas pessoas ficaram intoxicadas por uma substância que é muito letal para o ser humano, o cianeto. Para você tratar essa intoxicação, você precisa de um antídoto, que é uma substância que não é feita aqui no Brasil. Mas os médicos receitaram um remédio para supostamente curar essas pessoas que tinha ciano, que era uma substância perigosa. E eles só conseguiram receber esse antídoto dos Estados Unidos uma semana depois, causando bastante problema. Normalmente, quando essas tragédias acontecem, o poder público até cria leis, né? Usa como exemplo para poder fazer uma política pública para que isso não aconteça mais. E um projeto de
de lei foi criado para essa assistência toxicológica, assim, quando uma pessoa precisar de um antídoto ou uma coisa assim, para que isso seja formulado aqui. Foi uma história bem triste e que no final das contas a Boate Kiss, ela teve a fachada demolida para criar um memorial, para lembrar dessa tragédia que foi um duro golpe no Brasil, mas com certeza um golpe muito maior na cidade e nas famílias dessas pessoas. E é claro que o Brasil já sofreu bastante, né? E eu já tenho uma lista aqui bem grande de eventos que a gente podia fazer numa parte 2. Eu queria saber se vocês querem essa parte 2, porque eu tô doido pra fazer, tá? Espero o seu like, seu comentário pra gente saber se é igual o Silvio Santos. Para ou continua? Eu espero continuar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!